Oba, alguém aí? Colocar o vídeo. Eu, não sei, eu tô aqui, né? Tudo bem? Boa noite. Vamos lá, vamos fazer o recap de hoje, dia 29 de maio de 2019. Foi um dia interessante, mas parecido com outros, né? A gente falou agora há pouco no Telegram. E, e vamos lá. Então, vamos para o que interessa. Vou tirar esse cara da tela aqui. Pronto. Macuco Killers, exatamente. Hoje foi um dia que foi, né? Você tinha que tomar cuidado para o macuco não ser você, né? Para você não ser a caça. Mas foi interessante. Ele foi, se você pensar, muito parecido com o que tem sido. Ó. O mercado dá essas porradas, deixa gap, né? E aí ele lateraliza, aí dá outra porrada, aí ele lateraliza no que a gente chama de correções sem fim. E deixa eu colocar aqui, ó. Acho que é isso aqui. É, pronto. Então, bom, olhando assim de um modo geral, foi igual ao que fez em vários dias, né? A gente tem tido esse tipo de comportamento, né? Mesmo na queda também, você tem queda e uma correção TTR bem lateral e depois volta. E aí, mas o que eu acho que é legal e que hoje a gente conversou antes de acontecer, eu até já não estava mais aqui quando aconteceu, já tinha parado o dia, de que tem dado muitas oportunidades de MTR e de fundos duplos, né, no caso de alta, e topos duplos no caso de baixa. Mas eu digo, nas porradas de baixa, de alta, seguidas de lateralização, tem dado bons fundos duplos. E a gente já estava falando disso aqui, por aqui, assim, né? Tipo, eu lembro que ainda estava meio TBTL, aqui estava meio tenso, né? Se vocês lembrarem, da 30 até a 39 estava aquele, né? Não vai para um lado, não vai para o outro, não preenchia a gap, ao mesmo tempo não retomava, mas já era possível lembrar que tinha dado bons fundos duplos em dias anteriores e boas reversões majoritárias de tendência. Deu na 104 ontem, deu na 73 ontem, e aí fundo duplo deu na 47, deu na 52, deu na 79, deu na 94, deu hoje na 2, deu na 11, e se repetiu hoje na 42, né, aí deu uma porrada para cima, se repetiu na 42, na 54, uma tentativa aqui na 76, acabou não dando certo, reversão majoritária de tendência na 70, e, né, então sempre setups muito parecidos. Tá essa zona no gráfico que eu tô deixando o mesmo que estava na hora que a gente estava falando no Telegram, para vocês lembrarem, né, só para a gente, já que é um recap, então vamos lembrar as coisas que a gente estava falando. Se vocês lembrarem, o dia começou com um gapzinho abaixo não foi a mínima de ontem, mas foi a mínima da barra 94, era uma mínima importante. E aí aqui, a, a, né, aqui a gente estava vendo já esse trendline de alta, e aí para quem opera com zoom muito estreito, talvez não visse isso. Mas agora eu deixei ele mais, ó, que foi a mínima da barra 107 aqui do dia 24 de maio, barra das 17h50, com a mínima da barra do dia 28, tá? Que eu não chegou a ser a mínima de ontem, mas formou uma trendline. E com isso aqui,
você podia ou ancorar aqui em cima, né, para eventualmente enxergar um canal, que acabou não fazendo tanta diferença para o dia de hoje. Tá? Podia ou traçar uma paralela para cima, ou traçar mesmo as máximas da barra 36 com a barra 40, ia ser algo muito similar. E então o que acontece? Então o que a gente estava olhando ali? A gente estava olhando uma verdadeira bagunça. E quando é bagunça, geralmente a gente imagina que o dia vai ser o quê? Um dia lateral. Para o pessoal aí que estava na hora, se vocês lembrarem, a gente estava olhando essas três coisas. A gente olhava esse suporte aqui, que era essa linha azul. A gente olhava. Nessa hora a gente estava dando mais atenção para o suporte aqui da linha verde, como um triângulo expandido, menor, que era um TTR, algo assim na hora. Desculpa. Na hora era algo assim. Né? Na hora que eu digo é quando estava abrindo a Bovespa, quando estava abrindo a vista. E tinha outro triângulo expandido maior, que era aqui da mínima da barra 47 de ontem com a barra 2 de hoje, a mínima delas, e a máxima da 40 de ontem com a 72 de ontem também. Tinha. Então, o que a gente tinha aqui? Um TTR, que era também um pequeno triângulo expandido, verde, dentro de um outro triângulo expandido maior, que era o laranja, dentro de um canal de alta maior. Então a gente tinha lateralidade pequenininha dentro de uma lateralidade média, dentro de um canal bem grande. E isso acho que eu apontei, porque tinha mais coisa, tá? Se você quisesse realmente olhar, você ia ter aqui até um canal de baixa aqui da 72 com a 104 que eu marquei como rosa aqui. Tá? A gente não usou na hora, não parecia algo tão útil, porque já tinha o suficiente, né? Você ter dois, três suportes no mesmo lugar não vai te trazer informação você ter 5, 6, né? Traz um pouquinho de informação, vai, mas não é algo tão relevante. Então a gente estava trabalhando com esses aqui. E, e aqui a gente também estava olhando big up, big down, ontem, né, nessa lateralidade. E hoje seguiu big up, que agora parece pouco, né, dá 2 para 5, assim, mas na hora que você está ali operando, algumas plataformas, inclusive, tem um zoom automático, e você olha aquilo, parece uma montanha-russa, né? Subiu 400 pontos. Ah, parece, parece algo extremamente significativo. Na hora, a gente olhava muito, estava olhando muito que o range tinha só... Alguém lembra aí quanto é que estava o range, né? 600 pontos, talvez, na hora. Bom, é só fácil de ver. Tinha aqui uns 600 pontos, peraí. Da barra 2 até a barra 10. 450 pontos, era menor ainda. Depois expandiu para uns 600 e pouco. A gente ficava trabalhando com esses cenários, pensando no quê? E aí, vai expandir ou não vai expandir? A gente já viu, né, a máxima mínima do dia ou não? Então ali, para que isso ajudava a gente? Para a gente pensar o seguinte, TTR costuma ter um rompimento e buscar um movimento projetado. Hoje não foi diferente. O que eu acho que foi diferente hoje é que o rompimento que teve foi um pouquinho mais difícil de operar. Então, primeiro a gente teve esse aqui, tá, das barras, ou da mínima de hoje, na barra 11, ou da mínima da barra 15, tanto faz, até a barra 17. E aqui você tem que meio que tomar uma decisão, né? E aí, o que eu faço? Eu digo se você for operar, né? Eu vou comprar ou vou vender? Eu vou apostar que um rompimento desse vai falhar, eu vou apostar que um rompimento desse vai ser bem sucedido e vai levar um movimento projetado para cima. Então aqui eu acho que é uma situação em que era muito útil você ter essas linhas todas traçadas. Então a gente estava comentando na hora o quê? Que aqui dentro estava baixo, essa lateralidade era baixa, na outra lateralidade era baixa no canal. Esse rompimento aqui era no meio da lateralidade laranja ou rosa, tanto faz, e era baixo no canal, o canal passava por aqui, então ainda era meio que um começo do canal, assim, né? Tinha muito espaço se você quisesse segurar até a ponta dele, então era baixo no canal,
era o meio dessa laranja e era alto na verde. Olha a situação. E aí, uma coisa muito importante aí era você olhar força. E aí, rompeu ou não rompeu? A gente, na hora, né, no Telegram, todo mundo pode dar opinião, pode dar, né, dar a sua visão. Ah, a maioria estava em dúvida, e se a maioria está em dúvida, provavelmente é uma lateralidade, e foi, né, para o resto do dia, provavelmente ia ser um dia lateral. Uma parte achava que estava muito forte e ia romper para cima com tudo, e outra parte achava que ia falhar. Mas a maior parte achava que ia voltar para dentro. Então, vamos olhar agora os sinais. Agora eu posso falar, né, durante o dia ali com essas normas aí, eu fico um pouco engessado. Mas tinha alguns indícios aqui que você podia dar uma olhada. Ó, a 15 foi uma barra externa. Se você lembrar, a barra 15, tinha acabado de ter uma barra externa no 15 minutos e no 30 minutos que eram bem feias, assim. Tá, isso também, ó, isso aqui era o 15, tá? Ó, então, era uma barra forte de alta no 15 minutos, mas alto nessa lateralidadezinha aqui, pequenininha, das 4, 5 primeiras barras. Alto também numa barra externa com sombra, sendo que as barras anteriores a ela tinham sido barras de lateralidade, né, se sobrepondo ali. E o 30 minutos não era diferente. 30 minutos também não estava animando ninguém, né? Acho que tinha acabado de acontecer essa barrinha aqui, que era, tá, esse doji aqui, outra barra externa. Então, ali, eu acho que dava para você mais ou menos, pelo menos não querer comprar mercado. Isso eu acho que o pessoal foi bem nisso, pelo menos. Quem estava comprado ali, pelo que eu me lembre, estava comprado aqui embaixo com ordem limitada. A pessoa percebeu que era mercado de ordem limitada e comprou por aqui. Mas, pelo menos disso, eu acho que o pessoal se livrou, de não sair comprando a mercado a barra 16 ou a barra 17. Até porque a barra 17 foi um doji. Quando você vê um rompimento, quando você vê, olha só, um contexto lateral como esse, e aí eu estou falando do laranja e do verde, porque o azul aqui, o canal azul, é muito longo. É um trade bem mais longo, um trade de 2.000, 3.000 pontos. Estamos falando aí de horas, né? Os swings dentro dele tem horas, duram horas. Né? São coisas de 36 barras, ó. Aqui, 2 dias, praticamente um dia e meio. Então, você tem que ter uma noção da magnitude que você está operando. Se você está ali na abertura, e reversões são comuns na abertura, geralmente você vai buscar alguma coisa, né, algum tipo de padrão um pouco menor. E aqui a gente está falando de um padrão que de 15 barras, 16 barras, que é esse verdinho, ou um pouco maior que esse laranja aí. E o laranja tinha um gapzinho para preencher aqui, né, do gap de abertura. Então o que acontece? Então a magnitude que eu acho que é melhor você olhar em situações assim é você pensar, bom, eu hoje vou operar longo, né, eu quero buscar o topo desse canal aqui, para isso eu vou ter que usar um stop bem maior, tipo aqui embaixo da 28, ou a minha magnitude do que eu vou operar são as próximas 3, 4, 5 barras. Se forem as próximas 3, 4, 5 barras, você vai ter que operar o verdinho. E se é o verdinho, tá alto na lateralidade e o rompimento dele não foi com tanta força. Então, mesmo que você quisesse comprar, o que você faz? Você espera uma correção. E a correção veio tão forte que você não vai se aventurar. Tá? Estão seguindo aí o raciocínio? Não sei se... Primeiro, não sei se estão aí ainda ou se eu caí. Estão entendendo aonde eu estou querendo chegar? Que é a questão de você ter uma noção. Você tem que enxergar o que você quer. Né? O que eu quero? Eu quero 5.000 pontos. Eu também quero, mas geralmente eu não consigo isso em meia hora na abertura. Né? Geralmente não, acho que eu nunca consegui 5.000 pontos na abertura. Né? Aliás, acho que eu nunca consegui 5.000 pontos num trade, day trade. Mas a questão é, você tem que saber o que você está buscando ali. E aqui, na hora o pessoal tinha perguntado, né, eu estava meio que dando a entender que eu não estava tão
empolgado com a alta. E o que eu estava vendo? Era justamente isso, não era um rompimento tão forte para um contexto tão lateral. Se é um contexto tão lateral, você não quer comprar alto, você quer... Lembrem daquele vídeo fantástico do Al que chama perna de, perna de alta em tendência ou lateralidade, tá? Os alunos da B1 e da B2 têm na área de alunos, mas esse é gratuito para todo mundo que está cadastrado no portal Price Action, se eu não me engano, mas eu acho que sim. Se não tiver, vamos liberar esse vídeo, mas o Victor vai saber melhor aí. Mas eu acho que está liberado para todo mundo. Ah, valeu, obrigado pessoal. Esse é um vídeo fantástico, que é justamente sobre isso aqui. E aqui você vai ver o quê? Olhando para a esquerda, muito comportamento lateral, num nível quase que intrabarra, né? Olhando o nível desse verdinho, a gente pode aumentar agora o zoom dele. Ó. Olhando esse verdinho aqui como sendo o centro do mundo, o que a gente vai ver aí? Um big up, um big down e um outro big up agora. Você precisa de mais força do que isso se você quiser um rompimento. Ah, mas a barra aí de 17 ficou inteira para cima. Mas ela é um doji, a barra anterior teve sombra, o gap não foi lá tão forte assim. Provavelmente, pelo menos, ia preencher esse gap da linha verde com a mínima dessa barra 17 que fechou. Então, mesmo que você tivesse comprado o fechamento da 16, você se decepcionou na 17. Se você comprou o fechamento da 17, aí eu acho que você exagerou um pouco. E provavelmente ia querer sair na barra seguinte, deu para sair, tá? Apesar dessa queda forte que deu, se você entrou por engano, deu para sair. Então o que acontece? O raciocínio aqui era, ok, acredito na alta, beleza, mas eu não vou entrar no mercado, não vou entrar comprando fechamento, vou entrar em correções, por exemplo, né? E aí você ia olhar, claro, muito mais coisas. Você ia olhar que o dia é um dia que está melhor para ordens limitadas. Então aí os bem mais agressivos talvez comprassem abaixo da 15 com ordem limitada, ou o fechamento da 19, sim, essa fortíssima barra de alta. Não recomendo, mas para quem está mais adiantado, não vejo por que não comprar. Talvez o toque do canal, tá? Ele poderia ser mais bem traçado aqui. Talvez o fechamento da barra 20. Tá? Ou talvez você esperasse uma segunda perna de queda que não veio antes de comprar, né, se você tivesse visto a 18 e a 19. E tá, então aqui eu acho que então a primeira coisa que a gente vê aqui é o seguinte: lateralidade provavelmente não é uma boa ideia comprar a mercado aqui. Tá? E aqui a gente está falando da abertura da Bovespa, né? Ela abriu aqui, tá? Na barra 13. E aí, depois veio Nova York, aí foi essa zona. Big up, big down, big up. Aqui começou a ficar um pouco não, né? Bem zoneado. Porque quando você tem big up, big down, você pensa em lateralidade. E aí você começa a ter essas linhas verticais. E aí começa a ficar difícil você entrar em rompimentos. Então, mesmo sendo um TTR do ponto de vista grande aqui da tela, não é um TTR fácil de entrar. Eu não acho que a barra 27 era uma barra fácil de entrar. Vários, né, dos que estavam no Telegram entraram. Eu não entrei, para falar a verdade, eu vendi o fechamento dessa barra, apostando que ela ia falhar. Consegui sair com muita paciência depois, porque eu também acreditava que não ia dar uma cacetada para cima, né, de multibarras. Então, usando o stop, e aqui ó, ela já era a segunda perna, tá vendo? Barra 27 já era a segunda perna em relação à mínima da barra 20, ou já era a quarta perna em relação à barra 2, teve uma perna de alta, depois barra 11, seguiu outra perna de alta, depois barra 20, foi outra correção profunda, seguiu outra barra de alta. Para mim o comportamento era lateral e a gente estava alto. Em várias lateralidades que você olhasse aqui, até nessa rosa aqui em cima, ou nessa onde a máxima do dia era 17, eu achava que tinha pouco para expandir para cima, talvez 200 ou 300 pontos, mas eu também achava que não era adequado você usar um stop pequeno de 300 pontos. Chegamos a falar isso até de um dos traders que estava querendo usar um stop padrão
Eu acho que nesse caso, você tem que usar um stop ou duas vezes o padrão ou do tamanho da perna, né? Você tem a perna da 24 para 27, o mínimo que você tem que fazer é projetar alguma coisa aí. Ah, desculpa, não foi aqui que eu entrei a mercado, não, foi aqui, tá? Foi na máxima do dia anterior, tá? Desculpa, confundi. Acabei conseguindo sair depois de muitas barras. Bom, eu acho que a 27 era uma barra difícil de você ver. Era uma barra difícil de operar, você tinha muitas coisas lá. Você tinha a própria barra de 27, que foi muito forte, deixou gap, mas ó, ela não foi muito acima da barra 22, por exemplo. Tá? E a barra 28 foi a mesma coisa, ela não foi um grande rompimento em relação a 72, então sempre difícil, né? E aí, quando veio a 29 também, se você está olhando a magnitude disso tudo aqui, também não foi um grande rompimento. Né? E se você está olhando uma magnitude menor, também não foi um grande rompimento da linha verde. Tá? Então, difícil. Na minha visão, rompimentos um pouco mais difíceis, porque ocorrendo em segunda e terceira perna. Então tá, agora sim. Então, baseado nisso, é que eu vendi aqui o fechamento da 28. Tá? Ah, e por que eu vendi? Pelas mesmas razões. Se ele não é um bom rompimento, então provavelmente ele é um rompimento ruim. Né? Aqui eu vendi pouco, tá? Não vendi o lote total. Usei um stop, se eu não me engano, de 600 pontos aqui, que era mais ou menos o tamanho da perna. Tá? Mas não chegou nem perto disso aí. Ó. Projetando aqui a linha amarela. Ó, o stop estava lá em cima, alguns ticks acima disso aí. E eu ainda entrei com metade, pensando em escalar. Não, acabei não escalando porque também não vi boas situações de venda. Então o que acontece? Barra 28, ah, não é aconselhável quem está começando faça um trade de fade, mas não custa comentar. Se você fez um trade de fade e viu a barra 29, você não está contente. Então automaticamente você já coloca uma ordem para cair fora no empate. Né? Se você tiver mais afoito, se você achar que tem um perigo grande, você sai no próprio fechamento da 29 com um stop pequeno. Lembra, o stop grande estava aqui em cima, então se eu saísse alguma coisa por aqui, não era um prejuízo muito grande, porque o lote estaria calculado para isso, ainda mais que eu ia escalar. Mas aqui o que eu acho? Aqui não dava ainda, e a gente também discutiu bastante lá no Telegram sobre isso, aqui ainda não dava para você cravar, rompeu para cima, né? Rompeu com força. Nem a 29, nem a 30, e aí a partir da 31 veio só decepção para quem estava comprado. Então, se você está olhando o contexto todo, e não só as barras 27, 28, 29 e 30, você não vai considerar que esse seja um grande rompimento em relação à máxima do dia anterior, que é essa linha vermelha aqui, nem que foi um grande rompimento em relação a essa linha laranja. O pessoal que não conhece, que ainda não está familiarizado com o que a gente faz, geralmente a gente não deixa essa zona toda, não, tá? Geralmente a gente enxerga isso aí na cabeça. É que agora a gente está falando de linhas que elas foram importantes hoje. Então, ó, tá, 28, 29, 30 não foram grandes rompimentos de nenhuma dessas duas linhas. Talvez tenham sido um bom rompimento da linha rosa, e aí você considerasse um movimento projetado da linha rosa lá para cima. Mas, de novo, você ia ter na cabeça o quê? Que a linha rosa é uma grande lateralidade, né? Então, que para chegar nesse movimento projetado provavelmente iria demorar. E outra coisa, para qualquer caso, eu acho que você não iria querer comprar mercado. Isso não é um rompimento muito forte ainda. O rompimento foi muito forte em relação a esse TTR menor aqui, inicial do dia. Tá? Mas não em relação a outros, né? Tinham várias realidades hoje, né? Isso é comum em lateralidade. Tem vários padrões. Então, alguns padrões aí sim, ele rompeu, né? Ele rompeu bem esse inicial, por exemplo.
né? Então esse sim, se você estivesse operando ele, só ele, e aqui para o lado não tivesse mais nada, você ignorasse tudo isso que aconteceu, ia aparecer um fortíssimo rompimento na barra 28. Só que a realidade não era essa. Você olhava para a esquerda, você tinha mais coisas. Então, se aqui para a esquerda fosse o tal do céu de brigadeiro, né, fosse tudo livre aqui para o lado, e você vê uma barra como essa 28, aí tá bom. Você entra no mercado desesperado. Tá, mas nesse caso aí, eu acho que é mais prudente, com esse comportamento lateral todo, você esperar correções e, e mesmo esperando correções, como por estar muito alto em né, em vários padrões aí, você esperar correções e não comprar as correções com ordem limitada também, você esperar alguma situação melhor para comprar. Aí a gente também discutiu sobre aqui, se vocês lembrarem, barra 31 ou barra 34, todas essas aqui, e aí, vale a pena comprar H1? É o caso de se comprar H1? E o que a gente falava na hora, né? O que a gente discutia na hora ali? E talvez, num caso desse, fosse, né? O que eu estava tentando fazer vocês verem era o seguinte, e aí? Melhor comprar esse H1 ou é muito provável que volte para 72, que era a máxima de ontem? E aí vocês mesmos chegaram à conclusão de que não, provavelmente, mesmo que seja alta, deve voltar para testar essa máxima do dia. E foi o que me manteve calmo também para sair dessa má entrada que eu fiz aqui. E que acabou, né, eu acabei saindo dela na barra 41. Agora, para quem estava lá no Telegram, vamos lembrar de uma coisa. Vocês lembram quanto tempo demorou isso aqui? Vocês lembram que isso aqui foi, foi uma coisa que demorou dias, né? A sensação era de que estava demorando muito tempo. Porque foram o quê? 10 barras ou 7 barras? Eu não lembro, lembro que a gente contou. Ó, desde o rompimento aqui, às 11h20, foram 10 barras. São 50 minutos. E ele não era o famoso, né, não se resolvia. Então ele nem fechava gap, ele chegou a fechar esse gap laranja, né, da mínima da 30 com a laranja, com essa linha laranja, mas esse aqui vermelho, que era a máxima de ontem, ele não se resolvia, mas ao mesmo tempo ele não dava sinal de que ele ia para cima. Geralmente quando você tem um rompimento que foi bem e a correção não é urgente para baixo, geralmente o que você tem é o mercado lateralizando um pouco e fazendo uma segunda perna forte para cima, né? O tal do small pullback bull, ou tendência de, de correções rasas. Podia ser aqui. E aí por isso que também a gente discutia aí, tem H1, tem H2, tem H3, vou comprar acima delas? Não numa situação dessa, não num contexto desse. Se fosse muito mais forte o contexto, você comprava até fechamento de baixa. Mas num caso desse, os rompimentos estavam falhando para cima. Era muito melhor você esperar uma boa barra de alta para comprar ou esperar uma correção mais profunda. Eu espero que isso tenha ajudado quem estava raciocinando, né? Eu não estava falando essas coisas, mas vocês mesmos estavam raciocinando. Então eu espero que tenha tirado muita gente de roubada aí. Porque roubada foi o que não faltou num dia como esse, cheio de TTRs e falhas de rompimento. Tá? E aí depois teve umas M2Bs aqui, que não foram boas, mas se você gerenciou corretamente, você também não teve perda. E aí os fundos duplos que eu falei deram algum ganho. E as MTRs, especialmente essa da barra 71 aqui, que dava para entrar na 71, na 72, na 73, na 80, tá? E essencialmente isso. Tá? Eu quis cobrir mais o que a gente viu no Telegram aqui, porque, ah, porque enfim, acho que eu acho que muito do que leva, né, o trader à perda é o que está acontecendo na hora lá. E eu acho que essa ansiedade aqui de alguns, de 10 barras em que não acontece nada, né, o que você tem que reconhecer numa situação dessa é mais o fato de ser um TTR. E isso eu espero que vocês estejam reconhecendo bem já, né, alunos aí da B1 e da B2,
que aqui você, se você está de fora, você não entra, né? Você espera um rompimento. Se vocês lembrarem, eu estava falando muito de esperar uma barra de desistência para que as coisas voltassem a andar, né? Então, ou esperasse uma barra de desistência ou esperasse um rompimento para cima, né? Que eu acho que era o mais certo fazer mesmo. E eu acho que acabou sendo, né? As coisas melhoraram depois da barra 41. Ficou um mercado mais fácil, né? Com barras de tendência. E aí é isso, pessoal. Tá? Eu acho que essencialmente esses são os toques que eu daria pro dia. O resto muito parecido com os outros dias, ó. Comprar fundos duplos, vender MTR, mas eu acho o que eu queria era mais apontar essa dificuldade prática real. Né? Olhando agora tá fácil falar, foi um triângulo expandido, né? Você vende no topo dele, compra no fundo dele, né? Mas na hora lá, é importante que vocês vão barra a barra desenvolvendo essa habilidade de ver o que está acontecendo. Tá? Não vejo realmente nada muito fácil no dia aqui. Nenhum rompimento daquele fácil, mesmo o 27 aqui. Não acho que tenha sido fácil com esse fechamento dele na máxima do dia e alto numa outra lateralidade. Qualquer um pode ver que isso aqui é um rompimento, ou uma tentativa de rompimento. Mas na hora você tem que tomar uma decisão, né? Então vamos lá, o Leandro. Comprei o fechamento na 29, me decepcionei na 42. 29, essa barra aqui? Não. Ah, não, aqui, essa aqui. A 29 se decepcionou na 42, acho que você podia ter se decepcionado antes, né? Até. Mas tudo bem, deu para sair. Eu acho que em todos os casos aqui o importante era não se afobar e não usar um stop muito curto. E se você não usa um stop muito curto, você tem que operar menor. Tá? Mas eu acho que era um dia que dava para sair sem perdas. Não era um bom dia para usar stop de barras, por exemplo. Acho que era um dia que era melhor para você usar stop longo, independente se você estivesse na compra ou na venda, era melhor usar stop longo, lote menor e escalar para quem está mais avançado. Para quem está começando, eu acho que a MTR aqui, a 71, e esses fundos duplos, até talvez com ordem stop, estavam melhores, mas o stop, a ordem stop acima das barras e stop de proteção, acho que abaixo da 27 ou abaixo da 25. Tá? Então você não teve, sairia baseado em risco efetivo, então não, é fácil de você estruturar trades não estava também. E grande parte da falta dessa facilidade é o fato de ser mercado de ordem limitada, que eu espero que vocês se já estejam vacinados. O Jonathan Aranha, o que acha de vender a barra das 10h10? Agora eu acho tudo fácil. Vamos lá, das 10h10. Das 10h10 eu acho pouco, porque o range tinha que expandir. Tá? O range tinha que expandir aqui, ó, às 10h10, que é essa barra 15 aqui. O range tinha sido até então muito pequeno, 470 pontos. Ele ia expandir. Você não quer operar com ordem limitada baixo no canal azul e baixo ou no meio, vai, da lateralidade laranja. Então, né, você não quer entrar com ordem limitada na situação dessa, né? E se você entrasse, aí eu acho que era melhor aqui na barra 16, a partir da barra 16, quando ele começou a falhar. E já tinha expandido pelo menos um pouco mais, mas eu ainda acho pouco para você chegar e fazer um trade de fading. E se você tivesse feito, tinha que ser um stop pelo menos desse tamanho aqui, tá? Só que aí, ó, o stop desse tamanho, vocês não devem estar enxergando com precisão, mas com o tamanho dessa perna, mais ou menos, né? Aí dá barras 15, 16, ia dar mais ou menos por aqui. Você ia estopar exatamente na resistência, que era essa linha laranja. Então, não é legal você operar no meio do range, assim, fading com ordem limitada. E se operasse, você entrava com um quinto da posição, stop bem mais para cima. Então, sei lá, se costuma operar 5 contratos, entrava só com um, stop bem lá em cima, e você ia meio que montando posição. Mais uma coisa que eu queria falar. Aqui, se vocês lembrarem, lembra que eu fiz uma pergunta lá, e aí, como é que está aquela visão de que o preço pode voltar para o preço de abertura na barra 1 aqui embaixo.
Porque se você tem um dia lateral, é o que costuma acontecer. Ele costuma, quando ele estica para um lado ou para o outro, ele costuma voltar, né, para o lateral para que o dia feche como um doji. Não voltou para a barra 1, mas foi um dia lateral, voltou bem. Tá? E aqui isso aqui parecia impossível, vocês lembram disso? Então eu espero que vocês fiquem na cabeça agora que em dia lateral, quando você tem as porradas, normalmente elas são vácuo, a não ser que fosse muito mais forte. E depois da 30, a gente tivesse mais 2, 3 barras até aqui, assim, tá? 500 pontos para cima, algo proporcional para cima, em termos de deslocamento. Fora isso, você sempre vai ficar considerando que o mercado deve voltar para algum tipo de magneto. O magneto, nesse caso, foi o meio do range. Tá? Vou traçar aqui de amarelo também. Ficou aqui sambando no meio, por volta de 520. Giovanni ponderou que o gap entre a máxima da 20 e a mínima da 24 para considerar a maior probabilidade de expandir para cima e comprei o close da barra 27. Eu sei lá, eu olhando para a esquerda assim, te deu pelo menos aí te deu um ganho razoável comprar a 27. Eu sei lá, eu não gosto de comprar assim quando não, quando tá tudo lateral e ele não rompe mesmo, assim, ele fica no ponto de rompimento, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, eu particularmente prefiro não entrar. Quem é mais arriscado vai ganhar em dias, né, vai ganhar algumas vezes e outras vezes vai levar na cabeça. Eu acho que o resultado é muito parecido, então eu prefiro ficar de fora. Tá, mas não acho que está errado, você operou a barra em si, né? Aqui eu estou olhando um zoom bem maior. Se eu estivesse olhando isso aqui, até, até menor do que isso, até maior do que isso de zoom, você ia estar enxergando algo mais, né? São um movimento projetado baseado nesse range aqui, vou embora, vou nessa. Acho que ok. Ok, mas eu não faria como, né? Às vezes eu falo. Tá? Não é o tipo de trade que eu gosto, mas me parece que dentro do método tá ok. Você tomou o risco de uma falha de rompimento. Mas foi uma barra tão forte que talvez ok. Mas ó, como ela falhou com outras barras fortes, como a 4 ou a 16, ou mesmo a 21, falharam anteriormente. Eu não gosto de ser o primeiro a desbravar algum tipo de novidade no mercado. O que o iniciante deveria procurar num dia como hoje? O que procura em todos os dias. Trades de ordem stop, geralmente os best trades, né, os melhores trades. Então aqui a MTR está 71, 70, os fundos duplos aqui, né, da 55, principalmente, eu acho. Talvez a 76, né, uma compra de segunda entrada em lateralidade não deu certo, mas acho que era o que talvez estivesse procurando. Não foi uma boa barra de sinal, a continuidade foi péssima. Espero que você saísse antecipado, especialmente abaixo de 80. A 57 foi um fundo duplo ou dessa puxadona ou a segunda entrada na lateralidade depois de falhar o rompimento da barra 42. Né? Aqui eu estou falando da barra 56, 57. Eu acho que meio que isso. Não vi bons trades de rompimento para você entrar comprando a mercado, porque todos eles estavam muito próximos de suportes e resistências, mas acho que ok para o iniciante vender a 73 como barra coringa, baseado em reversão majoritária de tendência e largar. Né? Você teria talvez saído aqui na terceira perna, mas não acho que foi um dia fácil. Geralmente você tem de 1 a 5 trades de iniciante por dia. Eu acho que hoje você teve aí uns 2 ou 3, tá? Mas todo dia tem. Eventualmente acima da barra 20, eu não gosto do fato de que a 18 e 19 foram muito fortes para baixo. O stop da segunda entrada 76. Aqui, eu falei agora há pouco, abaixo da 27, ou abaixo da 24, ou abaixo da 25. Acho que são os mais corretos aí para você usar. Beleza, pessoal? Aranha, vender abaixo da 17 é um trade razoável?
É. Abaixo da 17? Eu acho que sim, mas foi uma barra de sinal bem ruim, né? Eu prefiro vender o fechamento da 18, para falar a verdade. Aliás, eu não venderia o fechamento da 18. Aqui eu fiz alguma coisa, não lembro bem o que, tá? Mas aí foi algum tipo de trade um pouquinho mais avançado. E, geralmente, quando eu vejo algo com uma 18, eu vendo no fechamento do gap, da mínima da 17. Mas só depois de ter visto a 18. Tá? Porque é o que eu falei, aqui ainda tinha que expandir um pouco o range, você podia achar que expandir para baixo tentar um swing, aí nesse caso tudo bem. Mas a barra 17 como barra de sinal não foi das melhores. Aí eu prefiro a barra 18. Comprou limitada no fechamento da 24. Foi arrojado, acho que ok também. Tá? Achando que a 21 foi um rompimento, ia ter uma correção e uma segunda perna. Tá? Bom, para o pessoal que não sabe ainda, abrimos hoje as inscrições da turma B3 ou B3B, tá bom? Tá lá no portal Price Action, você tem as instruções lá, tá? Priceaction.com.br. Willow, você vai fazer algum curso avançado? Mais para frente, eu acho, Willow. A gente está agora tentando consolidar a B1 e B2, né? E eventualmente a B3 para que vocês fiquem muito bons no básico, tá? E aí sim a gente avança. Não adianta a gente querer avançar né, fazer algo mais avançado se ainda precisa consolidar o arroz com feijão. Mas acho que vocês estão indo muito bem. Por que B3B? Para não confundir com a B3 Bolsa. Então a gente colocou, tá? E é isso aí, pessoal. Tá? Obrigado aí pela presença. Desculpa avisar de última hora aí o que a gente ia fazer o recap, mas fica gravado lá, tá bom? E é isso aí, espero que tenha sido útil. Eu estou olhando meu gráfico aqui, nem eu reconheço, olha a zona, né? Então é isso aí. Abração.